começando The Artes no Ar, o seu podcast das artes visuais. Eu sou Thay Aguiar. E eu sou Luke Lacerda, e você que está assistindo e nos ouvindo em todas as plataformas, eu quero te pedir para você aproveitar e dar aquele like maroto. Se você não gostar também, gente, o dislike, o que importa é engajar. Exatamente. E sim, estamos de volta. Estamos com cenário novo, formato novo. Afinal de contas, somos atores e empreendedores aproveitando essa grande janela de oportunidades que é a internet. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu peguei o gancho, Thay, porque hoje nós estamos aqui com um artista empreendedor. Ele é um dos criadores do maior festival de web do mundo. Seja bem-vindo, Daniel Arcângelo. Obrigado, galera. Obrigado a você que está aí assistindo. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Conheci vocês ano passado no Rio Web Fest. A gente tem um encontro que está acontecendo maior esse ano. Enfim, muito grato de estar aqui. Bora falar muito, bora. A gente que agradece você estar aqui. E essa canequinha aqui, ó, é um presente do nosso patrocinador, Gráfica Marçal. Então é pra você tomar seu cafezinho lembrando a gente todos os dias. E aqui a gente já começa assim, ó. Papum. Nosso primeiro quadro, que é Quem é você na fila do catering? A gente quer saber um pouquinho de você. Como é que foi o seu percurso até aqui? Olha só, se fosse falar real na fila do catering, eu sou o primeiro. Geralmente eu descubro onde tá o catering, o que tem, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu adoro uma mesa de catering. E repete? Hã? E repete? Claro! Várias vezes. E o que sobra leva pra casa. Nunca sobra nada de catering onde eu tava com a minha equipe lá. Sempre falo pra galera assim, você vai montar um set, sabe aquela história? Tipo, a gente tem poucos recursos, como é que faz? Investe em café e na mesinha de catering. A audiovisual precisa ter esse cantinho. Sim. É bom pra networking, dá aquele, enfim, é fora de série. E a gente trabalha feliz. Exatamente. Agora, nessa fila metafórica de quem é você na fila do catering, galera, eu sou uma pessoa de trabalho, assim, eu virei um artista de trabalho. Quando eu comecei, penso lá no início, né, eu quis começar a mexer com cultura para poder atuar. A ideia... eu entrei na cultura como ator, recitando poesias. Fazia parte de um grupo do Instituto Arte e Cultura que tinha na Gama Filho, e lá a gente estudava textos literários e falava poesias em evento, ou trabalhava como mestre de cerimônias. Então esse lugar do intérprete era o lugar que eu mais gostava. Com o tempo, a necessidade de se produzir ficou muito forte, não só para eu poder atuar, mas para poder viver dentro desse lugar de arte que acabou se mostrando muito maior do que eu conhecia. Então eu acabei me tornando uma pessoa operacional, de trabalho. Hoje, nessa fila aí, se eu estiver em casa e me chamarem para qualquer coisa, a chance de eu ir é muito grande. Primeiro, eu adoro o projeto de outras pessoas. Realizar projetos que não são meus abriu portas gigantescas. Trabalhar como ator é algo que eu ainda adoro, mas hoje eu sou um produtor muito workaholic na fila do catering. Assim, é meu lugar, que hoje está comigo em arte, e o produto principal disso é o Rio Web Fest, que acredito que a gente vai falar um pouquinho dele. Muito mais. E aí a gente vai agora para o nosso segundo quadro, que é o Pede Pra Sair, que a galera que está aí nas redes sociais pode entrar lá na caixinha de perguntas e sempre tá mandando pergunta para a galera que aparece aqui no nosso podcast. Vamos para a primeira pergunta, Thay? Então vamos já falar de festival. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do Rio Web Fest. Então, eu já trabalhava com cultura há muito tempo e eu fiz várias faculdades, né? Nesse meio tempo eu estudei várias frentes. Uma delas foi estudar direção na Escola de Comunicação da UFRJ. E lá a gente participa dos projetos de muitas pessoas, seja curta-metragem, peças. E eu já fui fazer essa faculdade com a idade um pouquinho mais avançada, e eu já tinha uma formação de ator. Então era uma matéria-prima muito boa para a maior parte dos diretores e diretoras formados lá. E eu adorava, como eu falei, o projeto de outras pessoas. Eu entrava em tudo que é filme, eu fiz tudo que é filme que vocês imaginam dentro da UFRJ. Numa dessas, andando por lá, um cara virou para mim e falou: ô, você aí, é ator e é velho, né? Tô precisando de um ator velho pra fazer meu curta. Aí nessa daí eu cheguei lá e falei: não, bora fazer. Não, tô te convidando pra fazer um teste, não sei se você sabe. Aí eu conheci Leandro, eu e Leandro fizemos algumas produções no meio disso, e lá às tantas ele chegou pra mim e falou: pô, cara, fazer curta não tá rolando, é muito caro, eu não consigo viabilizar isso, escrevo em festival, não ganho nada. Pô, vamos fazer outra coisa, tem um negócio surgindo aí que chama YouTube. Vamos fazer um formato curtinho, fácil de produzir, uma fórmula que a gente consiga repetir e colocar no YouTube, para ver se a gente consegue ter algum retorno maior. Galera, juro a vocês, naqueles anos ali, 2013, a minha internet ainda era discada, eu não tinha internet em casa, não via YouTube. E na época eu achei a ideia horrível. Eu falei: não, vou fazer isso, cara. E ele ainda chegou e falou assim: é muito simples, é um marido e uma mulher tentando transar e não dá certo, você faz com a sua esposa. Eu falei: cara, não vai rolar. Aí a gente continuou conversando, continuamos fazendo os projetos,
mas eu resolvi tentar produzir essa ideia dele. Ainda nos moldes que eu conhecia, eu já prestava serviço para a TV, já prestava serviço para o cinema, e eu tentei botar essa fórmula do audiovisual que eu conhecia nessa ideia de uma série para o YouTube. E dava errado, porque era muito caro. A gente gastou mais dinheiro em café, para vocês terem ideia, em reunião, e tentando pensar o como era difícil, do que propriamente no primeiro dia de filmagem. Então, depois de um tempo, ele falou, cara, vamos fazer? Cansei, vamos fazer do jeito que dá? Aí a gente foi para minha casa, já tinha me mudado, casado, e a gente fez lá em casa, com uma equipe de 4 pessoas, um dia de filmagem, 4 episódios. E nasceu uma websérie chamada O Posto do Sexo. Essa websérie teve quase 90 episódios, a gente gravou ela ao longo de 2 anos, e às tantas, a gente não monetizou o canal, e lá às tantas ele falou, cara, eu vou legendar isso em inglês e tirar do país. Quando ele fez isso, a gente começou a ser chancelado e indicado a vários prêmios em festivais internacionais, que para nossa surpresa não eram de televisão, não eram de cinema, eram de conteúdos de curto formato feito para a internet, eram chamados séries digitais. E a gente acabou sendo selecionado no Festival de Los Angeles, e quando a gente foi selecionado com produto audiovisual em Los Angeles, ganhamos o Oscar, pronto, é agora, foi! A gente ficou desesperado, ele gastou os tubos lá para pagar a passagem para ir lá, aí eu lembro até hoje que ele conta que ele pagou $1.000 para ir no Awards, perdeu todos os prêmios, mas lá nesse festival onde a gente não ganhou nada, ele fez amigos, amigas, e ele foi selecionado para o Festival de Marsella. Quando chegou no Festival de Marsella, no network dele também perdeu todos os prêmios lá, mas lá ele vendeu a série para um canal francês chamado Fab Lab Channel. Essa venda que aconteceu lá, que foi uma venda pequena, se você fala para os parâmetros que a gente está acostumado a ver audiovisual, ela pagou todos os anos de série, todo mundo ganhou alguma coisa. É óbvio que é um dinheiro pequeno, mas pensem, para mim, produtor cultural até então, esse se tornava o produto mais bem sucedido que eu tinha produzido, porque não só ele começava a se comercializar, como ele estava sendo chancelado, estava abrindo um novo mercado para gente, como ele tinha pago todo o tempo dele de serviço. Isso é muito legal. Para quem produz para cultura sabe o quanto isso é diferente. E meu sócio ficou tão feliz, eu aqui pensando como isso era legal, ele resolveu encher a cara para comemorar. No que ele foi tomar um porre, ele bateu, muito feliz, vou levar todo mundo aqui pro Rio de Janeiro no final do ano, fazer um festival chamado Rio Web Fest. E ele me ligou de ressaca, no dia seguinte falando, cara, fiz uma bobagem, tem um monte de gringo no festival, em novembro ou dezembro, e a gente precisa receber essa galera aí e fazer um festival nos formatos que a gente viu aqui. Falei pra ele que eu não ia fazer isso de jeito nenhum, achei uma péssima ideia de novo. E quando chegou mais perto, aí a gente organizou direitinho e fez o que se tornou o primeiro festival de webséries do Brasil. Esse nome a gente fez questão de colocar, esse produto websérie, porque as séries digitais ela tinha um outro mercado, uma outra leitura, e para a gente era importante valorar esse termo como um produto independente. E a gente resolveu fazer um encontro bacana, aconteceu em 3 dias naquele ano, e nasceu através de uma ideia que veio do Lê, e é um sonho que a gente vive até hoje, se tornou um negócio muito diferente, assim, um alcance muito diferente, com histórias muito diferentes. A gente estava até comentando algumas delas ali, até hoje é um lugar que eu não acredito anualmente as coisas que acontecem, enfim. Sim, nós participamos ano passado, né? E ficamos muito felizes, né, de participar. Nosso podcast foi indicado, e a gente estava até comentando ali fora, porque é um público totalmente diferente, assim, da televisão, do cinema. Como é que é isso para vocês? Trazer esse público diferente? Galera, às vezes, anualmente, o festival hoje ele tem outros projetos, né? A gente tem o Acesso, que vocês estão conhecendo esse ano, tem o Web, e a gente transita por muitos festivais, em vários desses, inclusive de tecnologia, de TV, eu escuto sempre o quanto a internet mudou o mundo. Sim. Galera, a internet não mudou o mundo, a internet é uma tecnologia antiga. O que mudou o mundo são palavrinhas como representatividade, Sim. diversidade, o desejo individual para que cada pessoa tenha a sua verdade. Isso espelha no consumo, a maneira como as pessoas querem consumir conteúdo. Qual o assunto que elas querem discutir? Qual o grau de interatividade ela quer ter com aquela pessoa que ela julga, ídolo, que ela segue, que ela vê o dia a dia? Isso passa muito por que a gente faz. Por isso que quando você fala de web conteúdo, até hoje, por exemplo, tem uma crescente demanda para que a gente abra uma categoria de curta-metragem, pelo menos no festival. Sim. Mas a gente sempre
manteve tanto as categorias de cinema como de TV mais distante da curadoria. O festival esse ano vai passar de 80 categorias. Ainda assim a gente mantém por causa da independência da linguagem. Quando você empreende, quando vocês estão aqui fazendo podcast, vocês estão tendo uma leitura de produção, de networking, de contato com o público que é muito diferente. Eu conversando, a gente está aqui preocupado com a audiência, a gente está preocupado com você, que é público, que está assistindo. Se você que está assistindo a gente quiser conversar com eles, com elas, com a gente, você tem o nosso acesso. Só escreve aí no comentário para ver se não passa o meu celular amanhã para vocês. Passam. Verdade, super acessível. Porque é isso, sabe? E isso é, você que é nosso público, você tá aqui vendo a história, não importa o número que tá aparecendo aí no vídeo, o que importa é que você tá aqui com a gente nesse momento. E pra gente que conta esse tipo de história, tem muita importância isso. Então, quando você fala de websérie, quando você fala de webfest, quando você fala de todos os outros portais, videocast, de conhecimento, a gente tá falando de uma coisa que é muito atual, que é uma coisa que está acontecendo agora, que começou a acontecer há 10 anos, e para a história da inovação isso é um tempo muito curto. Então, assim, é incrível estar no meio disso. E a mensuração real do que significa a gente vai tendo com o tempo, assim. Isso que você falou é sensacional, né? Porque acho que o pessoal que produz para a internet fica muito preocupado, né? Hoje em dia acha até que é uma métrica meio tóxica, né? Sim. Os números. E a galera esquece que cada número é uma pessoa, né? E aí, às vezes, nossa, não engajou tanto, não teve tanta visualização, mas... Gente, 1000 visualizações já são 1000 pessoas. Como que você vai conseguir juntar? Isso a internet possibilita, né? Como é que você vai conseguir juntar mais de 1000 pessoas numa sala de teatro? Às vezes você não consegue. Então, eu venho do teatro, né? Aí você tem aquele dia da temporada, quantas peças eu não fiz, que quando você tinha uma sala ali que tinha 40 pessoas, você tinha 10 pessoas, era um sucesso, tá incrível. Uma sala de 40, 10 bem espalhadinha, dá aquela sensação de calor humano, assim. É difícil, é uma audiência que você conquista pessoa a pessoa. Aí a gente começa a produzir para a internet muito espelhado na questão do milhão ou na questão de você estar preocupado com uma audiência que é medida aferida pela TV. Sim. Que você não sabe direito qual ela é, né? Pela rádio, pela TV. Você acredita naqueles números sem a leitura ou a interpretação daquilo. Tem uma definição de estatística que diz que estatística, leitura de números, você tortura eles até que digam o que você quer. Sim. Então, assim, quando a gente pensa, às vezes, a gente teve ali aquela época da pandemia, onde muita gente tinha o seu canal, ou fazia sua live. Pô, Dani, eu vou parar de fazer, porque fica ali aquelas 30 pessoas. Não, o número... Eu fico pensando assim, pensa num canal, você que está assistindo agora, um canal de TV que você não assiste, mas que você sabe que existe. Quantas pessoas você acha que está com a TV ligada naquele momento, naquele canal? De verdade. Você acha mesmo que tem 500 mil pessoas em todos os canais de TV? Não é assim, sabe? Então dê valor às suas 30. Você estava aberto no horário aleatório da sua casa para falar de qualquer coisa. Tinham 30 pessoas te ouvindo, 20 que estavam fixadas ali. Pô, esse número é incrível. É uma audiência real. Aquela pessoa tá ali. E aí você pega o seu vídeo, joga em qualquer plataforma, você atinge ali 2.000 visualizações e tal. Ainda que sejam... aquele número ele é seu. Ele é seu, ele é real. Então, assim, você pode trabalhar enquanto empresário, contador com ele, seja o número que for. A verdade é que hoje, você produzindo como produtor cultural, você tem à sua disposição as ferramentas tanto para produzir a baixo custo, quanto a produzir com alto custo. Você tem os canais de distribuição, você pode falar com o marketing, você pode falar diretamente com um público que seja seu, você pode procurar nichos, há possibilidades, caso seja o seu desejo. Enquanto público, você pode procurar em todas as instâncias aquilo que você quer assistir, a maneira como você quer assistir. Olha a bagunça que tá agora os streamings, entra comercial, sai... Eu tava assistindo uma série ontem e entraram 2 comerciais com menos de 5 minutos. E eu pago. É muito louco, porque existe uma leitura da sustentabilidade, da fórmula de comercialização de tudo isso, e como é que isso vai, entende? Então, assim, tudo isso está inserido nesse contexto, e eu acho uma parada muito legal da gente pensar sempre o quanto é importante. A gente está aqui produzindo conteúdo, ele vai ser jogado numa plataforma, daqui a pouco você pode ganhar mobilidade, separa o áudio, vai para outra plataforma, edita em vertical, vai para outra plataforma, faz minutagens diferentes, vai para rodada de negócios, fecha com um canal, tira daqui, vai para outro lugar, além do que pode ser portfólio para vocês procurarem, estarem como apresentadores em outro canal, potencializando a carreira de ator e atriz de vocês. Então, assim, isso é muito legal. O fato disso aqui existir, de estar sendo realizado, é fora do comum para mim. Ele dá aula, né? Tá? Eu tô assim... Eu tô aqui, ó. Não, eu fico animadão, a galera adora esse assunto. Não, eu tô gostando muito. E vamos entrar no artista empreendedor. Como é que você vê esse conceito de artista empreendedor hoje, principalmente nesse mercado que a gente está vivendo? Em 2016, 2015 foi um ano onde eu convivi com o festival de uma maneira mais tímida, porque meu filho tinha acabado de nascer e praticamente o Leandro fez o festival ali sozinho. Eu tive contato muito... E eu só fui no festival no último dia. Eu não fui nos 2 primeiros dias de festival do primeiro Rio Web Fest. A partir de 2016, eu comecei a ir mais e o contato
diário, tanto com as séries quanto com as pessoas, mudou um pouco a minha cabeça em alguns quesitos. Eu já era um artista empreendedor, embora eu não soubesse disso, porque lá nessa época, a gente estava conversando na história do camping, Sim. enfim, já nessa época eu comecei a produzir a minha carreira e a ter uma outra relação com essa questão do sacrifício. Você faz essa transição da sobrevivência pela arte e passa a viver gerenciando um pouquinho mais sua carreira, abre as opções de prestação de serviço. E eu lembro muito de uma frase que eu ouvi muito em 2016, que é, pô, sabe como é que é? A gente fez sem dinheiro. E já em 2016 eu já falava, não, você não fez sem dinheiro, você fez com o seu dinheiro. Sim. E o seu dinheiro é muito importante. Ele é um dinheiro que você tem que valorar, assim como o seu tempo, mais do que o dinheiro de qualquer pessoa quando você empreende. E aí esse conceito de artista empreendedor, que é gestor de sua carreira, por exemplo, se você é um ator, esse ator que ele pode ter o seu desejo maior, que é interpretar para uma determinada mídia, uma determinada construção de personagem, mas é também um empresário, uma empresária que pode ter pluralidade, pode estar como apresentador, pode estar na área de comunicação. Isso passou a ser muito significativo para mim. Toda a esfera dentro da profissão de ator e atriz, ele passou a ter um desenho que vai para comunicação e produção. É óbvio que tem pessoas que elas se especializam e elas atuam melhor em determinada área, em determinada frente. Mas, no geral, eu acredito muito que todo artista empreende em algum momento, em alguma frente. E acho isso necessário para o ofício. Super. Tá? Acho mesmo necessário. E fala um pouquinho do Acesso, porque o Acesso é um projeto dentro do Rio Web Fest e que dá oportunidades para esses produtores, né, para esses artistas. Fala um pouquinho de como E quando funciona. é que surgiu o Acesso também? Então, o Acesso surgiu em 2018, através de uma provocação a algumas contrapartidas. A gente faz o festival num lugar muito legal aqui no Rio de Janeiro, que é o Centro Cultural, a Fundação Cidade das Artes Bibi Ferreira, é um centro multicultural incrível, e existem algumas contrapartidas a cada vez que a gente negocia a utilização do espaço que a gente possa oferecer. Em 2018 foi solicitado que a gente fizesse oficinas, e eu sempre tive um pouco de inquietação quando a contrapartida é algo que não deixa um legado, especialmente oficina. Ainda que seja legal aquele tempo que você passa ali dialoga, eu acho um encontro muito curto, e era uma oficina que era para ensinar sobre a utilização e a produção cultural na rede social. Isso é muito difícil, porque você vai deixar as pessoas desesperadas. Eu preciso produzir, Sim. mas em 3 horas você deixa a pessoa cheia de problema na cabeça e com pouquíssimas soluções. Você acaba falando da sua vida e jogando a sua vida para cima de outra pessoa para ela ter que copiar fórmulas que não vão dar certo, porque é a sua vida. Eu sempre tive um pouco de receio. E aí lá naquela época a gente chegou e propôs, em vez de fazer um encontro, vamos tornar as coisas um pouquinho mais complicadas, a gente faz 10 encontros e não na mesma semana, ao longo de 3 meses, porque a gente acompanha esse grupo. E não precisa ser focado na arte. Se a gente acredita que tem solução de negócio e que a arte é um ofício, isso é uma questão muito minha, tudo que você aplica para a arte, você pode aplicar para qualquer profissão. É negócio, é mercado. Então vamos pensar em fórmulas de produção em tudo. A gente recebe 5 mil conteúdos ano, mais ou menos, hoje. São conteúdos muito diferentes e muito à vanguarda, no sentido que eles estão sendo criados para um mercado que não exatamente existe. Pessoas querem contar histórias daquela maneira. A gente chegou aqui no estúdio hoje, o gestor aqui do espaço veio contar um experimento de vídeos que ele está fazendo, que é uma loucura, ele está botando, ele está vendo as métricas. Pô, isso é super empreendedor e atual. Sim. Tanto se vai botar na TV, se não vai. Está jogando e está testando com o equipamento que ele tem, no espaço que ele tem, a leitura de um público que ele está atraindo num conteúdo branded, fora do normal. Então, se você joga isso para um espaço de encontro de empresários e empresárias, tende a dar certo, e deu super certo. A gente está indo para o 8º ano esse ano. A gente tem cases muito legais. Quando o Acesso surgiu, a gente abriu 20 vagas. A gente teve ali 30 inscrições. Sim. Dessas 20 vagas, chegaram 8 projetos no final. E hoje o limite a gente faz no mesmo espaço que a Biblioteca Ziraldo, desde a sua origem, é ligado ao setor de arte e conhecimento da Cidade das Artes. Foi um projeto que nasceu em parceria. E esse ano a capacidade máxima para a sala é 70, a gente selecionou 74 pessoas. E é muito legal, assim, o projeto está no limite do que aquele espaço comporta e tem sido um encontro muito bacana, Sim, ano após muito ano. legal. Assim. E você falou em fórmula, né? Eu acredito que você deve ouvir isso direto, né? Tipo, qual é a fórmula para poder dar certo nas redes sociais? As pessoas perguntam muito isso, né? E o que você costuma responder? Que depende.
Depende de um monte de coisa. É mentira falar que fórmulas não existem, tá? Fórmulas existem muito. O que não existe é como é que eu fico milionário amanhã? É Mega Sena e dá errado, tá? É loteria. Você pode jogar lá, vai dar errado. Eu jogo desde os 17 anos, isso é uma coisa. Eu perco esse dinheiro porque eu comecei a jogar o mesmo número. Então, quando você falou lá no acesso sobre isso, eu falei, cara, Ele eu tenho olhou pra uma minha história cara, eu muito também. parecida, porque, tipo, eu comecei a jogar um número há 10 anos atrás, o meu maior medo é se esse número sair porque eu parei de jogar. Pois é, tem algumas semanas, porque eu jogo aquela teimosinha, né? Que aí você Sim, deixa eu lá também. e vai pra você não ter que se preocupar. 8. Aí de vez em quando você fica um mês sem jogar, porque você esquece, não passa na frente da lotérica. Aí eu confiro pra ver se saiu. Porque vai que saiu, eu vou atrás da pessoa que ganhou, porque era o meu número. Mas assim, é isso. Desde os 17 anos, se juntar o meu dinheiro com o seu, dava pra comprar um estúdio. É bizarro, cara. Mas assim, não faço isso. Porque assim, é isso. Não Dinheiro façam isso em faz. casa. Esse negócio do dinheiro, da precificação, falando profissionalmente, é trabalho, não tem jeito. E é trabalho. Quanto mais você empreende, mais você trabalha, mais recursos. Às vezes demora, porque o tempo do mercado é dele. Mas o dinheiro vem, o retorno vem, sabe? A sensação que eu tenho dessa coisa de fórmulas é que o que você precisa se preocupar é aonde você vai postar. Primeiro, assim, eu quero contar uma história, aquela série que eu sempre quis fazer, que eu vou fazer do meu jeito, eu sempre quis fazer, e eu vou botar onde eu quiser. Se tudo que você está escolhendo é porque você quer fazer do seu jeito, você tem que ter um pouco de calma, porque provavelmente a pessoa que mais vai gostar de assistir aquilo também é você. Isso quer dizer que você é seu único público, afinal você fez para você. Quando você começa a fazer para outras pessoas, ver os formatos, tentar uma estimativa de um planejamento mínimo, de eu vou fazer, nesse momento eu vou pro TikTok, não, eu vou pro Instagram, não, eu vou pro Kawaii, não, eu vou botar no Spotify, não, eu vou botar na Deezer, sei lá. Mas você vai indo para outros lugares, tá tudo certo. Agora, existem fórmulas. Por exemplo, eu gravei na vertical, e na vertical eu quero muito colocar no TikTok, é um episódio de 2 horas. Então, tá errado, não é a fórmula certa, sabe? Mas se você quiser, não é a fórmula para agora, pode ser que daqui a pouco seja. Sim. Mas, então assim, adeque o que você quer fazer. Dani, qual o melhor equipamento que existe? É o seu. É o que você tem? É o que dá para usar? Esse é o melhor equipamento que tem. Porque ele é seu, você consegue produzir, consegue usar. Seu melhor equipamento no momento é um celular? Pense numa fórmula que você vai conseguir captar um bom áudio, uma boa iluminação e se adeque à fórmula que é possível para você produzir a um custo baixo, com frequência. A gente sempre fala que a web é série, porque o pensamento seriado permite que você vá produzindo e vá galgando mercado. Às vezes uma série que você produziu, por exemplo, a gente está aqui, pega o podcast e daqui, vocês estão produzindo, vocês têm uma primeira temporada, vão fazer uma segunda agora. E tá formando um box. Quando vocês forem vender, tem uma minutagem geral. Daqui a pouco vocês fazem outra, aí conhece alguém, diversifica o produto. Então assim, a fórmula é trabalho. Existe um conceito de websérie que já é ultrapassado, que a websérie ela é um curto formato. Então você tem séries que variam classicamente, 10 anos para cá falar de coisa clássica é um absurdo, mas você vai de 3 minutos por episódio até 12 minutos por episódio. Você tem uma temporada estendida que passa de 10 episódios. Isso é uma fórmula clássica, mas é em si uma bobagem, tá? Porque na métrica a gente já recebeu séries de 3 segundos por episódio e 2 horas e 8 por episódio, são as duas distâncias. E em todos os formatos que vocês imaginam. Vertical, bagunçado, rodando no meio, passando horizontal para o vertical, em vários tipos de linguagem, começa no videocast e do nada some tudo porque foi para a faixa de áudio. Tem de tudo o que vocês imaginam. Por quê? Porque é uma linguagem de inovação. Então, assim, você precisa acreditar no que você está fazendo e estruturar sua fase de pré-produção para que você consiga fazer a longo prazo. Pô, Dani, mas meu barato, por exemplo, é videodança ou videoclipe, que é uma categoria que tem muito. Tá, mas você vai postar onde? Você vai distribuir aonde? Pegue o seu selo e faça com que isso tenha uma série ligado pela linguagem. Porque aí você pode vender o seu produto, que é vídeo único, mas você pode ter um box e vender aquilo também. Porque com o tempo você vai somar diálogos. Você vai sentar na mesa com muitos produtores, com pessoas de canais, com pessoas que também estão tentando monetizar. A gente viu toda semana... a gente lê alguma notícia no Brasil ou no mundo de alguém que abriu um aplicativo, um grupo e está vendendo uma coisa. Essa semana teve um agora que foram as novelas verticais no Brasil. Aí teve um grupo que se juntou para... Sempre tem. Real Sharks. E você vai começar a falar com toda essa galera e o conteúdo de vocês daqui a pouco negocia, tá? Fala com os canais. Então assim, a fórmula é trabalho. Pega o que você tem, faz uma planilhazinha, produz a baixo custo. Ninguém vai salvar você, você vai ter que fazer o seu conteúdo, mas pessoas são incríveis, vai fechando parceria e pense a longo prazo.
Se você estiver produzindo, o seu público vai te escolher numa hora. Se junte com pessoas que têm o mesmo desafio e sonho que você, vai dar certo. Tem até aquela famosa frase, né? Que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É bem o que a gente faz. Agora, para não fugir da pergunta e responder o que você perguntou, existe uma fórmula hoje, atual para rede social, que é: produza dentro da métrica que ela está entregando. Assuntos atuais, aqueles assuntos, por exemplo, meu filho fez eu sou flamenguista, né, dodói, e teve aquele pênalti que o Yuri Alberto bateu, que foi uma cavadinha que o goleiro defendeu sentado. Aí meu filho gravou um videozinho reagindo àquilo e postou. Quando ele postou aquilo, eu falei, cara, esse vídeo, ele vai passar, o vídeo do canal dele, que mais tinha visualização lá, meu filho tem um canal que ele fica brincando, tinha 3 mil visualizações. Eu falei, filho, esse filho vai passar. E bateu ali 10 mil visualizações, porque é o assunto do momento, gravado, é uma reação humana, é um vídeo curtinho, de fácil entrega, ainda que não seja para rede social, para o canal do YouTube. Agora, se você produz com constância, você tem uma estratégia de vou produzir, aí tem uma coisa do tempo. É muito difícil. Vocês lembram daquele aparelhinho, aquele negócio de ficar fazendo assim, terminal? Então, ele fazia um desafio na época, compre, se durante um ano, fazendo meia hora por dia, você não tiver resultado, a gente devolve o dinheiro. Mas quem é que consegue? Um ano, 30 minutos por dia. Gente, isso é muito difícil. Essas coisas de rotina são dificílimas. Mas se você consegue, você quer produzir para rede, você consegue ter um recorte de tempo, produzir vídeos rápidos, assuntos engajados, simplificados, em collab e com frequência, que sejam 3, 4 vezes por dia, a tendência é que o seu canal tenha uma progressão de aumento. Essa é uma boa fórmula. Vai funcionar. Tem uma fórmula atual, que é conteúdos mais longos, em horizontal, ainda que tenha o short já no YouTube, mas o lugar é no YouTube, e as outras plataformas já feitinho, vertical para ele, vídeos curtos não ultrapassando 90 segundos. Essa é uma fórmula de agora. Se daqui a alguns dias isso muda, pode ser que mude. Mas de um ano para cá, a gente já mudou o formato pensando justamente nisso, nas mudanças que você vai vendo, assim, né, do decorrer, o algoritmo vai mudando. Antigamente estava entre ano passado. Do ano passado para cá teve várias coisas que agora eu não vou me lembrar, mas que a gente falou, cara, não funciona mais assim, então vamos fazer de outra forma. O próprio tempo do podcast, a gente mudou por causa disso. Eram 2 horas e 2 convidados, e aí com esses estudos de mercado, a gente percebeu que quanto menor o tempo. A gente até poderia fazer em 2 horas, mas dividir em parte 1, parte 2. Aí a gente foi percebendo isso, porque tem muito isso de recalcular rota também, né? O pessoal começa a produzir conteúdo, e aí algumas coisas começam a dar certo, aí depois você não entende muito o que tá dando certo, aí você vai recalcular rota, e assim vai, né? Porque a produção independente é muito não isso. Não é só a plataforma, a maneira de leitura dos conteúdos mudou. Por exemplo, o videocast, ele existe no mundo inteiro, mas ele é uma questão muito brasileira, tá? O Brasil, de 2019 para cá, é o país da não ficção. O que a gente produz de não ficção é um negócio louco. Isso daqui, pelo formato, a gente produz menos faixas de áudio e muita imagem. A gente assiste música muitas vezes. Então, a quantidade de videocasts cresceu muito. Com isso, a busca e a postagem nas plataformas, principalmente no YouTube, aumentou demais. Então, as entregas acima de 50 minutos, acima de 45, elas já caem. Para você manter... E a pessoa, antigamente, né, a leitura... A gente era adestrado de cima para baixo, esquerda para direita. Desde muito cedo, hoje as pessoas são alfabetizadas em multifoco. Então, a ideia de abrir um celular ou tal para que ela possa ficar assistindo durante mais de 1 hora é muito pequena. E não é de hoje, tá, galera? Se você pensar na fórmula que o Jô colocou no programa dele de entrevista lá atrás, não era um bloco único, era blocos curtinhos que, quando era muito legal, o que acontecia? No final, porque o papo foi rápido, curto, bom e não deu tempo de conversar tudo. Isso ainda é uma fórmula boa. A tendência não é que uma pessoa assista o nosso programa inteiro. Vai assistir recortes que vão ser colocados na rede e que, se bobear, joga para o vídeo principal que vai estar numa hospedagem maior. Mas os recortes com as principais perguntas tendem a ter mais audiência ou com as principais respostas do que o produto principal. Mas tem muitos canais fazendo isso que você está falando, que fazem um vídeo tipo de 45 minutos para todo o público, e quem quiser assistir a continuação. Não só vídeo, a questão dos spin-offs. Você faz uma série e você fica vendo qual é o personagem que está melhor funcionando ou tendo. Esse personagem ganha depois uma série e ganha também os seus bastidores. Hoje em dia, mesmo os canais mais formais, novela mesmo, você pega... A Record faz isso muito bem. Se você pegar as coberturas de bastidor da Record, são incríveis. Ela tem no Facebook dela audiência, ela tem videocasts com audiência. A Band está fazendo agora muita cobertura, a Rádio Band FM também está experimentando
experimentando muita linguagem. As Sim. TVs estão fazendo isso. E levar o público da televisão para a internet, né? Porque eu vejo muito, tipo, um exemplo, Big Brother. Terminou o Big Brother, você vai para a internet Claro. para assistir o bate-papo, a Fazenda. Isso. Eles todos estão Mas fazendo conteúdo isso. é o exclusivo spin-off, também, né? porque Sim. os números de cada personalidade dessa que vai e todo o burburinho que causa depois Sim. engaja e é o mesmo número de audiência, tá tudo no Sim. mesmo pacote patrocinador, uma leitura de mercado muito legal. Muito. Agora, ainda é sem controle. Essas empresas de comunicação gigantes e fundamentais pra gente, essas empresas, elas têm um domínio de mercado, mas elas não conseguem dominar o que vai acontecer amanhã enquanto web. A web ainda é de livre acesso e de livre comunicação. Ainda é um ambiente com muita coisa, onde a qualquer momento algo diferente pode conseguir uma reverberação. Isso ainda é assim. E o que faz com que seja uma via muito legal para quem produz de maneira independente. Agora, essa questão da minutagem que você está falando é muito interessante, porque os nossos shorts do YouTube dão mais visualizações Do que o vídeo Claro, Porque completo. a galera adora os cortes. A gente até fez uma zoeira, a galera assiste os cortes. E a Isso, gente também isso. descobriu que a capa, né? Isso aí foi Sim. uma coisa que a gente descobriu, que a capa, quanto mais tiver uma foto assim, Tipo, se tiver assustado, as Assim, pessoas aí que a clicam, galera elas querem clica pra saber ver. por não que que adianta a botar pessoa uma capa tá com a bonitinha. Isso, tem que ser uma cara capa assustada. É cada gancho assim que a gente pega, né? Isso, tem vários cases de estudo com esse negócio em rede social. Tem os canais da risada, né? Que você põe uma fase, é uma tela verde e é uma pessoa rindo muito de alguma coisa, mas aquilo é montado também, não é espontâneo. Sim. A pessoa Uhum. faz, porque aparece ela gargalhando, você quer rir também, você fica vendo aquilo e você pega o vídeo. Tem um canal que eu conheci esses dias que é muito legal, que eu acho que é uma norte-americana, ela cantando no carro. Ela bota uma câmera e aí Sim. ela pega músicas dos anos 80 e canta enlouquecidamente, muito legal, assim. E o canal bomba, ela pega música, engaja, é sempre o mesmo formato, vídeo curtinho de uma música, e aquilo aparece na busca, a pessoa gosta daquela música, memória afetiva. Tem o case do vídeo único, que é um canal que é o mesmo vídeo, é um vídeo muito bom, dá muita visualização, todo dia a pessoa posta o mesmo O vídeo. mesmo vídeo. Aí cada vez que ela posta, aquele vídeo vai dando 300 mil visualizações, tá? O canal Sim. tem mais de 200 mil Teve pessoas. uma menina no Brasil que fez isso. Todos os dias ela postava a mesma dancinha. E as pessoas iam lá engajar pra, tipo, por que você tá Porque postando daí a não mesma posta outra dancinha? coisa. Só que tá engajando, porque as pessoas estão indo lá, entendeu? Até o dia que ela viu que aumentou o número de seguidores e publicou o segundo vídeo dela. Aí as pessoas queriam saber mais dela, já que ela sempre publicava o mesmo, mesmo. entendeu? Tem o problema do ruído, porque assim, tem muita coisa falsa hoje que gera o engajamento. A pessoa coloca um negócio que você não entende e você vai para os comentários. Os Sim. comentários são tão legais quanto Eu já Às vi vezes eu isso, fico só mas- lendo os é, Eu já vi comentários. isso. Alguém vai colocar a legenda lá errado de propósito. Isso, tipo, isso. Pra alguém ir lá corrigir. E aí fica. A Você gente não já tá fez vendo que isso. o nome tá errado? Então, o problema é a longo prazo, quando você começa a ter a trollagem oficial como forma de audiência, a tendência é que aquela mídia ela vai perdendo uma parte do público, porque a internet ainda é nicho. Uhum. A internet não é onde está todo mundo. A internet, desde o começo, lá que começou a virar a febre da comunicação, o Orkut, o ICQ, ela é um lugar de nicho, não é para todo mundo estar junto falando como era a TV e o rádio, não é massa. O Orkut Você ainda escolhe- tinha aqueles grupos, né? Então, Maravilhosos. Essa poética ainda tá ali. A hora que começa a ficar geral, o nicho de audiência mesmo, que são as pessoas reais que vão conversar fora do número, elas migram para salas. Elas vão pro Twitter, elas vão pro Kawaii, elas vão pro Accord, elas vão começando a ir para game, elas vão se escondendo para ter a comunidade delas, que é uma comunidade muito potencial. Às vezes você tem um canal de milhões de seguidores, mas enquanto empresário você não consegue fazer desse 1.000.000 1.000 compradores ou pessoas influenciáveis para discutir com você alguma coisa ou ir para falar com o departamento de uma empresa de marketing. Às vezes você tem um canal de 10 mil seguidores, que são 10 mil pessoas que falam com você. Sim. A nível de mercado, esse 10 mil vale muito mais. Esse número ele é real, ele reflete em potencial para marcas. Então, assim, é preciso mensurar e saber usar isso direitinho. Agora, a minutagem faz muita diferença. E não é só uma questão de qualidade de conteúdo não, tá, galera? Parem para pensar nas coisas que vocês vão ver que não é questão de qualidade, é uma questão do que é novo, é uma questão de trilha sonora e principalmente de recorte. Se você recorta... e aí tem a questão do contexto, às vezes você recorta tanto que você tira coisas do contexto e vira aquela bagunça de web, mas faz parte. Agora, o recorte ele é muito importante. Muito, muito. Vamos voltar a falar do festival? Eu queria saber como é que funciona essa curadoria, porque é muita inscrição.
Como é que vocês selecionam? Estou nela. E você A gente falou tava que conversando isso mais agora. de 5 mil inscrições, como é isso? Ele assiste Quanto tempo? tudo. 5 ele mil falou que- conteúdos. Se fosse mais de 5 Conteúdos. mil inscrições, a seleção ia ser Ah, daqui a tá. 3 meses. É porque assim, o festival, ele recebe projetos o ano inteiro, seja para o Rio Web Mercado, seja a gente participa do júri de festivais pelo mundo inteiro. Então a gente recebe conteúdos que não são só no Rio Web Fest, são conteúdos que vêm de vários lugares. Agora, a curadoria do Rio Web Fest, a gente sempre fala que ela é inclusiva. O que isso significa? Que a gente não quer olhar para os conteúdos e falar assim, Rio Web Fest tem categoria comédia, e comédia para o Rio Web Fest é isso. Depende. O que se escreveu esse ano? A gente precisa olhar tudo para entender naquele tudo o que é que veio. Por exemplo, uma das categorias recordistas desse ano é videocast. Se é videocast e a gente tem uma quantidade de trabalho gigante de tudo que é jeito, e é muito engraçado, porque o videocast já saiu esse ano deste formato. Mas ele saiu deste formato da sala. Então você tem coisas muito engraçadas. Você tem documentários acontecendo, por exemplo, no Sertão, e no Sertão levaram os microfones, levaram o quadrinho, posicionaram mais ou menos do mesmo jeito, e estamos aqui batendo papo com esse mesmo microfone. Mas no meio do Sertão. Nossa, É o muito legal. videocast aberto no A nada. gente tá bem pensando em fazer esse formato. Então, mas é uma coisa que realmente veio e você começa a ter documentários migrando para o videocast, Sim. você começa a ter séries educacionais migrando para o videocast, mas são um videocast enquanto linguagem. Sim. Então a gente começa a ter a necessidade de abrir uma frente de premiação e uma frente de negócios. A gente precisa começar a ver para ir para a rodada algum canal ou plataforma mais tradicional que está comprando esse tipo de conteúdo dessa forma. E a gente precisa ter, então, esse ano, além de ter a categoria videocast, a gente passa a ter a categoria melhor apresentadora de videocast. Por quê? Porque a quantidade de linguagem de criação cresceu muito. Se continuar nesse caminho, daqui a pouco tem direção em videocast. Por quê? Porque é o que está sendo produzido, não é o que a gente quer, é o que está vindo. Por É o exemplo, mercado, né? a quantidade de gente que joga RPG, filma isso, fora principalmente do Brasil, é muito grande. São mais de 100 inscrições no formato RPG, pessoas que fazem do jogo de RPG um conteúdo audiovisual. A gente não sabia disso até chegar no festival. 2018, a gente recebeu a primeira série Stories, nunca tinha vindo. Era uma série feita em vertical com 30 segundos. Aí eu olhei que falei uma coisa diferente, aí naquele ano vieram várias dessa. Falei, que legal. Aí uma delas, eu peguei e falei, cara, eu fui clicar no seu vídeo e não abriu. Pessoal, era um Stories, você não viu na hora? Ah. Falei, como assim na hora? Eu escrevi, achei que você via na hora. Eu falei, não, e aí? Não, era um Stories mesmo, a gente não gravou. Mas E agora? aí a gente batizou de série Stories e hoje essa categoria é a microsérie e a série vertical. Ela se abriu em duas categorias. Então assim, quando a gente olha o todo, a gente entende o que está sendo produzido naquele ano. Por isso que muitas vezes uma série que estava em comédia, no ano seguinte, ela vai para ação. Uma série que estava em educacional vai parar em videocast. Porque o conjunto do que estava sendo produzido mudou. Isso mudou o panorama de mercado. Para o Webfest, o mercado é quem produz, não é quem compra o tal, porque nada do resto do mercado existe sem a produção. Isso é uma questão que a gente deixa desde 2015 no festival. E é isso, a gente reúne todas as inscrições e assiste tudo em 3 semanas. Devo estar falando umas bobagens que realmente estou dormindo pouco, vendo série sem Eu parar. ia falar isso. Mas a ideia é essa, que você assista tudo e você sempre coloque em xeque se aquela organização ela atende ao que está sendo produzido. E a gente realmente faz um esforço muito grande para passar a maior quantidade de produtos possível. A gente, para a seleção oficial, basta que a série tenha uma indicação. Por exemplo, você escreveu uma websérie e uma pessoa foi indicada a melhor figurino ou foi indicada a melhor performance, a série está dentro da seleção porque a gente entende que ela tem algo que se destaca dentro de todo aquele universo. E aí ela vai para dentro da seleção oficial, para o catálogo, passa lá no cinema, e vocês viveram isso no ano passado. Sim. Mas a ideia é essa, que a gente consiga ter uma curadoria que pelo menos 2 pessoas, né, eu e o Leandro, a gente consiga assistir tudo. O resto a gente divide um pouco em algumas frentes e olhares para ter mais opinião, mas que pelo menos eu e ele a gente assista a tudo para que a gente tenha um panorama completo. Uma coisa Essa é a que ideia. aconteceu ano passado, que a gente teve uma conhecida nossa que também trabalhou com a gente, a Ana Limates, que é figurinista, e a gente descobriu, porque eu acho o máximo do festival, é o network que você Sim. faz. Cara, ela tava em vários produtos. Tá Acontece figurino, muito, Ana Limates, sim. ela tava em vários. Eu falei, nossa, que legal, do videoclipe a uma websérie, ao nosso podcast, o nome dela tava em vários produtos. Isso Sim. é muito legal, né? De você ver a galera fazendo
é network network, mesmo, de estar sempre produzindo. Isso é muito importante colocar assim. Festival, apesar da grandiosidade das coisas, ele é um festival para nicho. Ele é feito para quem produz websérie. Dentro de websérie eu tô falando de produtos de mobilidade. Tem muita websérie hoje que tem esse nome e tá passando na TV, tá na Amazon, sei lá, na Look, em várias plataformas dessa, passa em canal aberto, tá tudo bem. Ainda assim Ah, Daniel, mas aí vale. Galera, Roma ganhou o Oscar sem passar no cinema. Então assim, não é isso, sabe? Quando a gente fala de linguagem, você tem um formato e tem uma questão de fórmulas de produção. Agora é nicho. Tem pessoas produzindo esse tipo de linguagem, que quer dizer, com essas fórmulas de produção, essas fórmulas de distribuição, para várias plataformas de compra. Mas essa galera é muito nichada. Então você vai no festival não é uma feira de audiovisual. Ele realmente é um encontro feito para que as pessoas consigam conversar, fechar negócios, se potencializar. Então é um lugar que você vai ter lá um lugar onde você vai poder tomar uma água, um café, sentar com calma, você vai escutar o que a pessoa está falando, as salas não são lotadas, não é para ter fila, é realmente para que essa galera que fez a seleção e está produzindo e quer entender como monetizar e distribuir, se encontre e conversa. Os prêmios são legais, as pessoas que a gente traz são incríveis, mas quem produz e o encontro entre elas é o que faz o festival existir até hoje. Tudo o que aconteceu na história do festival é o encontro de quem produz. E um catering maravilhoso, né? Sim, não, e os prêmios também, que você falou, os prêmios são legais, eu fiquei olhando aqueles prêmios lá falando, vem. Ai, Não, é tão bom isso. que fica assim, né? A gente pode ir ali tocar, tipo, ai. Não, os prêmios são os prêmios, mas assim, se a gente consegue abraçar cada vez mais conteúdo e mais pessoas, o prêmio ele não acompanha isso na mesma velocidade. Você vê, do ano passado para esse, a gente vai tentar abrir 4 categorias a mais. Mas se você pega a noite da premiação, se você for jogar só pelos prêmios, o festival vira um funil gigantesco, porque você tem uma galera que consegue entrar, mas você vai ter ali 80 prêmios. Se você faz o prêmio seu principal daquele produto, você torna um evento exclusivo, e não é o nosso desejo. O festival não tem área VIP, não tem camarim para ninguém, não existe nenhuma personalidade que vá para lá e vai ganhar. Ali é realmente uma estrutura horizontal de convivência. Não importa o palestrante que veio de outro país, o júri, quem está produzindo, para nós, as pessoas estão ali para ir. Primeiro, quando a gente foi para o primeiro festival em Los Angeles, lembro que eu olhei uma foto, o Lê estava lá, ele tirou essa foto, e a série que estava do lado do oposto do sexo indicado era William Dafoe com a série, né, era a cara dele que estava lá, que ele devia estar na série, essa série com $600 mil por episódio. E eu, deitado, pelado na cama, com a minha série de R$200 por episódio, concorrendo igual. Eu nunca esqueci isso. A gente tenta levar isso para a poética do festival. Quem produz se encontra, se fortalece, e a gente tem mais mercado. Quando a gente fala de mercado, a gente fica usando essa palavra, mas assim, dinheiro é finito. Tá? Dinheiro é uma mensuração que ela é finito e é uma disputa de mercado. Cada vez que a gente consegue mais verba para as webséries, a gente fortalece o setor de audiovisual, mas essa coberta ela não é eterna. Algum outro setor precisa ficar com um pouquinho mais de frio. Então, se a gente não se juntar, se conhecer, fortalecer os produtos, dividir as poéticas de mercado, a gente vai chegar uma hora que vai depender de iniciativas para fomentar. E não precisa. A gente pode conseguir fazer isso em amplo aspecto. Web linguagem, isso daqui que a gente está vivendo, parece que tem muita gente fazendo. Não tem. É pouca gente ainda. Eu fui uma vez numa discussão dessas de um evento grande, uma pessoa virou para mim e falou, Daniel, esse negócio de websérie, né? É muito difícil. Eu conheço uma pessoa que fez uma e não deu certo. É mesmo, cara, que incrível. Quantas pessoas você conhece que fez curta-metragem e deu certo? Porque assim, eu não entendo essas coisas. Eu vim de um mercado há anos atrás, onde o meu mercado era todo bloqueado. Eu tinha que passar por 3 lobistas, 4 agentes e 2 atravessadores para pegar um trabalho. A gente conseguiu mudar isso em 10 anos. A gente hoje consegue estar aqui numa qualidade empreendedora, vocês, donos do trabalho de vocês, da marca de vocês, num estúdio parceiro que é super bem equipado, super gostoso de chegar aqui, sou recebido com um sorriso e um café, eu venho para cá com prazer imenso. Então assim, isso aqui não existia há 10 anos, não existia a possibilidade disso aqui existir. Pô, hoje tem. Incrível, é uma mudança muito grande para 10 anos, e se o encontro ainda for o principal de um evento como esse, ainda que os prêmios sejam incríveis, as oportunidades, rodar de negócio, tudo bem, mas enquanto o encontro existir, a gente tem isso por mais alguns anos, e é melhor do que era anos atrás. Agora a gente vai para o nosso quadro Eu Conto, Vocês Contam, que é onde você conta uma história inusitada de bastidores. Sabe aqueles perrengues chiques de bastidor, que é o que mais tem, né, gente? Da galera que produz. Então conta uma história aí pra gente. História, perrengue de bastidor. Galera, a gente começou, o primeiro festival a gente fez no Centro Cultural da Casa Porto, em 2015. Quando a gente foi montar,
A gente foi fazer a visita técnica 4 dias antes, estava ali olhando, aí eu virei e falei, Lê, tá tudo certo, a gente faz aqui, onde é que vai ficar o cinema? Bota aqui. Ele apontou para um canto aleatório, perto de uma janela. Eu falei, não, cara, mas não dá para botar nada ali. Cara, não tem, a gente só tem esse espaço, o Centro Cultural da Casa Portuária que a gente estava usando, era mais ou menos o tamanho aqui do estúdio, era uma área pequena que dava para botar as palestras. A gente precisava de outro lugar. Esse lugar ficava perto do Centro Cultural da Ação e Cidadania, que é um centro cultural muito legal. Eu não sei se ele reabriu, parece que ele reabriu agora, ele ficou fechado muito tempo. Mas na época ele estava funcionando e estava tendo uma feira de designer lá. Aí eu falei, Lê, vamos lá na sua casa, a gente pega a mesa da tua casa, as cadeiras, e vai entrando. E bota um projetor. Tem projetor? Não tem. A gente ligou pra Van, que é uma amiga, uma parceira nossa até hoje, a Vanessinha, e ela emprestou um projetor de escritório que ela tinha. Então a gente pegou a mesa de jantar da casa do Lê, as cadeiras, fez uma fila, eu, Lê, Deusa e o... Quem que tava ali com a gente? Não lembro mais. Tinha alguém lá da nossa equipe que tava com a gente nessa fila. A gente olhou, parou no segurança vocês, feira de design. E entramos. Aí escolhemos um chão bonitinho, a gente abriu, botamos ali 5 cadeiras, foi a nossa primeira plateia, botamos esse projetor ali, foi a primeira sala de cinema do Rio Web Fest. Eu lembro disso com muito carinho, assim. A gente parou de usar essa mesa há 2 anos atrás. Até 2 anos atrás a gente levava todo o festival essa mesa no carro do Leandro. Era pra lá. quase um mascote a mesa. Pegar essa mesa, enquadrar ela... Então a gente parou de usar porque isso era muito simbólico, mas Leandro odiava levar isso pra Cena das Artes, tirava da casa dele. Ela ficava lá num cantinho do centro de convivência até hoje. E aí tem um outro bastidor disso que foi a mudança, porque nesse mesmo ano o festival deu super certo e a gente levou uma solicitação para a Cidade das Artes para que a gente pudesse. Eu passava muito pela Cidade das Artes, desde a época do camping, né? O camping ficava num lugar que era passagem. E eu via que um dia o futuro de evento ia ser lá, a Alvorada estava sendo construído, o metrô estava sendo construído, fazia sentido aquele complexo abraçar evento. Então a gente leva uma proposta para levar, mas quando a gente sai dessa estrutura e pega poucos espaços, mas dentro da Cidade das Artes, o tamanho daquilo foi tão desesperador que mesmo para a gente preencher aquelas salas, eu lembro de um dia, a gente aumentou o festival para 4 dias, no final do segundo dia, a gente estava saindo por trás ali da biblioteca, tem uma porta por trás que passa atrás da escada do restaurante. Eu lembro que eu encontrei Leandro à noite, a gente estava tão exausto, que a gente se abraçou e começou a chorar. Porque a gente falou, cara, você tá aguentando? Tô, mas tá difícil, tá difícil. E o festival estava dando super certo, mas era uma exaustão física mesmo, de estrutura, que somava várias histórias de perrengue dessa dentro da Poética do que foi 2016. É um momento muito legal, você guarda com muito carinho, porque é importante ter um abraço para você não desabar nem para frente nem atrás. Eu abraço eles isso. direto. Mas eu vi vocês lá preenchendo as feiras e falando, esse ano a gente tá bancando, a gente tá aqui sendo nosso principal patrocinador. Pô, incrível! É isso, vocês não estão sozinhos, não. E não estão sozinhos, quando vocês estiverem se apoiando assim, tem muitas duplas dessas espalhadas por aí, fazendo igual. E vocês tomaram uma proporção enorme, né? Porque eu estava aqui lembrando o ano passado que a gente fala que é um festival... que vai para o mundo, e aí a gente estava até brincando no ano passado, gente, Canadá vai levar tudo. Canadá saiu como? Carregando tudo. Teve nos últimos 2 anos, eu não sei como vai ser nesse ano, porque essa era uma polarização que ela era dividida, tá? Já teve anos que a gente teve a França como principal frente internacional, depois teve um crescimento muito grande dos produtos da Rússia, que com a guerra isso perdeu, mas a Rússia chegou a ser tipo grande campeão, e o Canadá veio crescendo. O Canadá, ele tem uma questão do fomento desde a universidade que é muito grande para a websérie. Maravilha. E ano passado acho que foi realmente o país internacional que mais levou prêmios, né? Foi. Mas isso foi uma dualidade dos 2 últimos anos. Mas como eu falei, isso não era uma regra. Você teve, eu acho que, se eu não me engano, a França nos 3 primeiros anos, depois isso começou a bater muito. A Austrália era muito forte, uma websérie muito... Isso se diminuiu um pouquinho, mas a Austrália era fortíssima. A Austrália, a França, Estados Unidos é sempre um produtor muito importante de web conteúdo, vídeos únicos, essa questão do actual play, do podcast. E é isso, o Canadá dos últimos 2 anos veio, mas isso muda muito. Mas isso é muito massa, né? Como a proporção que chegou, que foi para outros países o festival. Sim, foram 32 ano passado. Esse ano, eu não fiz essa conta ainda, mas a gente recebeu países que nunca tinha recebido no festival inscrição. Você não contou da história, porque a gente estava conversando isso nos bastidores, não estava gravando sobre o camping. Conta rapidinho, que antes da gente ir pro nosso último quadro, que já tá acabando. Era esse o perrengue que você ia contar. Eu também achei. Conta rapidinho. Mas esse é um perrengue perrengue de descoberta humana, tá, galera? Assim, quando eu tava nessa questão da transição, porque eu vim pro Rio de Janeiro para estudar medicina,
E eu fui morar perto da minha faculdade, da Gama, tinham questões ali de estrutura mesmo, de uma estrutura de vida que ela estava construída para alguém que ia se formar, ia trabalhar como médico, ia voltar para São Paulo, ficar perto dos meus pais, tal, talvez de tudo. A parte econômica seja aquela que menos me dói, os perrengues são os que menos me dói. Ficar longe da minha família até hoje é uma decisão que eu acho que se eu voltasse no tempo eu repensaria, assim, nossa família vai ficando mais velhinha. Eu sei como é. Isso é difícil. Talvez esse seja o maior preço quando falam de empreender. Hoje minha família está aqui, eu casei e é o meu lugar, mas a distância da minha família até hoje. Mas nessa época, quando eu fui fazer essa transição, eu fui para o mercado de cultura, eu achei que eu ia conseguir trabalhar. Eu me formei bem como ator. Não, me formei bem vai ser igual o outro, eu arrumo meu currículo, deixo nas empresas, vou trabalhar. É isso, né? A gente pensa que Só esse é que o quê? não é Né? assim. Tipo, pum. Aí não, tira uma foto aqui, paga pra tirar foto, aí com a foto você vai, então com a foto eu vou. Então, aí o DVD, tem que fazer o DVD book, aí você vai, na época era VHS, vai da sua VHS, eu não vou, então vou. Não tá dando porque você não tá pagando o agente, o agente, então eu vou. E nesse dia eu vou, não tinha trabalho, Você era foi indo em conta e não tudo. tinha trabalho, não tinha nada, aquela estrutura que eu morava, e eu não ia mais trabalhar como médico, eu queria ir pra cultura, e esse negócio, aí eu precisava parar. Eu sempre gostei de acampar e eu realmente, eu sou escritor há muito tempo, embora eu tenha parado de publicar peças e tal, eu sempre gostei de escrever. E aí, nisso, eu descobri o circuito do Camping Clube, que era uma série de campings que existiam, e eu decidi que eu ia parar com esse negócio de apartamento. Eu realmente simplifiquei a minha vida ao máximo, e eu peguei uma autorização para que eu pudesse ficar acampado no Camping Clube durante um tempo maior, para eu poder escrever, isso tudo foi verdade, e eu fiquei lá quase 8 meses. Eu peguei toda a minha vida que estava dentro de um apartamento e coloquei dentro de uma cabana mesmo, que eu mudei 2, 3 vezes de lugar, porque ventou e caiu tudo enquanto eu estava lá. E foi uma mudança muito grande de poética, de vida, mas é um lugar que eu sou muito, muito, muito grato, porque eu reinventei minha profissão ali, eu resolvi várias questões que precisavam ser simplificadas ali, e isso que eu falei para vocês da propriedade, eu aprendi lá. Eu lembro de uma madrugada dessa, porque eu lembro que eu tinha um lugar que eu dormia, né, que era um iglu, e eu tinha quase um lugar ali do lado onde eu deixava as minhas coisas, e eu botei uma mesa e botei o computador que eu tinha ali. Ele ficava lá na cabana, era onde tinha para ficar, e aí eu ficava escrevendo à noite. Eu lembro uma noite dessa, uma madrugada dessa, estava ventando muito, e a cabana batia, né, aqueles negócios, mas era muito confortável ficar ali, porque eu tinha uma relação com aquilo de que essa estrutura é a que eu posso pagar. Tudo que está aqui me pertence. Isso é meu. É de plástico, tá ventando, vai cair tudo, eu vou sair rolando, mas isso é meu. A importância de você empreender dentro dos limites daquilo que é seu e valorar aquilo que é seu é muito importante. Mesmo que fosse naquele momento uma barraca de vender coco embrulhada de sanito com iglu dentro. Eu estava morando ali e aquilo era incrível. E a partir dali eu consegui reinventar a minha vida mesmo. Agora vamos pro nosso último quadro, que é... Não sei, só sei que foi assim, que é aquele bate-bola rápido. Ah, eu sou péssimo nisso, eu fico desesperado. Eu fico nervoso, eu não sei o que falar, eu falo besteira. Ó, vou começar. IA, aliada ou inimiga? Aliada, total. Produto perfeito ou feito? Feito, sempre. Novela vertical, tendência ou modinha? É uma linguagem bem antiga, é uma tendência e só ganhou destaque agora por alguma questão de marketing, mas isso acontece há muito tempo. YouTube, Instagram, TikTok ou Kawaii? Hoje, Instagram e TikTok. É isso aí. E aqui a gente encerra o nosso programa. Lembrando vocês, engaja aqui, gente, que é muito importante vocês participarem, dar aquele joinha, né, fortalecer nosso corre. E a gente sempre encerra com uma frase. Antes disso, agradecer a sua presença aqui de novo. Imagina, galera, obrigado pelo convite, obrigado a você que assistiu. Esse programa ele é feito, eu acho ele muito feito para quem é de arte, para quem é de cultura. Somos um nicho que se assiste e se vê muito pouco. Se você está assistindo, procure soluções aqui, entre em contato, use esse tipo de conteúdo para networking, coloca nos comentários, pede contato, enfim, esse tipo de linguagem está aqui para interagir com vocês e consumam muito produto de quem fala para quem é de cultura, tá? Isso é muito importante. E sigam a gente nas redes sociais. Agora vamos encerrar com a nossa frase, que hoje quem vai encerrar com a frase é ele. O artista empreendedor, ele não apenas sonha, mas também executa, transformando a sua visão criativa em um negócio que prospera. Essa é a frase de hoje. Gratidão, Daniel. A gente termina aqui igual o video show. Gratidão. Valeu. Aí sobe os créditos.